Olá, estamos começando mais um programa Rumo Certo. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre formação de lideranças e sobre técnicas de posicionamento e diferenciação nos seus negócios. E aí comigo para essa conversa, Luísa Castanho, que ela é considerada uma autoridade quando se fala em marketing de diferenciação. Luísa, seja muito bem-vinda. Olá, Sebastião. Muito obrigada aí pelo convite. Obrigado você por ter aceitado conversar com a gente. Luísa, antes de começar essa conversa, eu queria que você me contasse um pouco da sua trajetória, me falasse do trabalho que você faz hoje, para que isso seja também referência para outros empreendedores, para micro, pequeno empreendedores Brasil afora. Bacana. Sebastião, eu tenho 48 anos, tem 30 anos que eu trabalho. Comecei aos 18 anos como operadora de caixa na rede Carrefour, né? Quando eu iniciei esse trabalho, eu jamais imaginava que pudesse estar hoje, depois de tanto tempo, onde eu estou, porque eu nasci numa família muito simples, muito pobre. Minha mãe dona de casa, meu pai militar de carreira e com mais irmãos, tudo mais. Então eu fui uma pessoa que tive pouco acesso à informação, né? E aos 18 anos, quando comecei a trabalhar, a minha perspectiva de vida é que eu me tornasse uma líder, uma gestora dentro da empresa. E como eu tive uma família que tinha uma percepção de que disciplina e fazer as coisas no tempo certo, do jeito certo, era muito importante, isso me ajudou muito no meu trabalho. Então, mesmo começando como operadora de caixa, numa grande empresa que é a marca Carrefour, em pouco tempo eu me tornei gestora. Depois de 6 anos, eu fui convidada a trabalhar no grupo Sendas, né, que hoje não existe mais, é do grupo Extra, do grupo Pão de Açúcar. E lá eu tive uma oportunidade de trabalho muito, muito importante e eu consegui, aos 27 anos de idade, ser promovida a diretora regional do grupo Casa Show, que existe até hoje no Brasil, que fica no Rio de Janeiro. Na época eram 12 lojas com faturamento assim, milionário. E eu estou contando essa história para você para fazer aqui um paralelo entre o que a gente tem como perspectiva de vida e o quanto o trabalho pode realmente nos levar por caminhos que a gente nem sonha, nem imagina, né? Então, a partir desse período que eu fiquei no Rio de Janeiro, foi quando a Leroy Merlin chegou no Brasil, em 1999. E lá eu também tive o convite de ir para a Leroy como executiva, e eu fiquei na Leroy quase 10 anos. Saindo da Leroy, eu abri uma empresa de consultoria. Essa empresa de consultoria era para ajudar pequenos e médios empresários a construírem um projeto dentro do seu negócio para ganhar mais dinheiro. Dando um exemplo aqui no Brasil, há 20 anos, as empresas de material de construção, elas eram aquelas empresas de balcão. Você chegava na loja e tinha um vendedor atrás do balcão, onde você falava, olha, eu quero cimento, eu quero tijolo, eu quero ferro, eu quero tinta. Não havia tantas empresas com autosserviço nesse mercado, onde você pega o carrinho, entra como se fosse um supermercado e compra sua tinta, compra todo o seu material, né? Então, nessa época, em meados ali de 2006, eu comecei a fazer esse projeto com pequenas e médias empresas. E tenho grandes cases no Brasil de lojas que se transformaram em autosserviço. Hoje são grandes redes também, com uma expressão grande dentro das suas regiões, né, dos seus mercados. Então essa foi uma fase importante da minha carreira. E para ser assim mais objetivo, em 2012 eu entrei para o mercado fitness. E no mercado fitness eu aprendi entendi que havia uma possibilidade de crescimento também, porque era um mercado muito despreparado, pouco profissionalizado. E eu criei uma metodologia para ensinar donos de academias e líderes de academia a gerir melhor a sua gestão, trazendo uma nova perspectiva para o mercado. Quem conhece o mercado fitness no Brasil, ou quem treina, sabe que em média um brasileiro está pagando ali R$100, R$120 para treinar por mês numa academia. E algumas academias, eu vou falar ali 10% das marcas, cobram acima de R$200. O meu trabalho foi desenvolver as marcas para que elas entregassem um produto personalizado, um produto acima da média. E hoje eu tenho
no meu currículo mais de 650 marcas em 14 países, onde o ticket médio, por exemplo, dos meus clientes no Brasil ultrapassa R$800. Então, esse é o processo de posicionamento, de diferenciação, e algo que eu fui aprendendo na minha vida, na carreira, 30 anos de trabalho, conhecendo grandes fornecedores, grandes marcas, e hoje trouxe para o meu negócio e ganho muito dinheiro fazendo isso hoje, transformando o mercado de academias no Brasil e fora do Brasil. Então, ouvindo a sua trajetória, me perguntei aqui se essa questão de liderança, de liderar com eficiência, é dom, Luísa, ou a gente aprende a ser líder? Porque você parece que desde lá do Carrefour você já tinha essa veia aí meio de liderança, né? É dom? Olha, eu acredito que é um pouco dos dois, sabe? Veja que eu falei para você que eu tive uma criação diferenciada, né? Pelo meu pai ser militar, a gente tinha muito essa coisa de disciplina em casa, hora para levantar, hora para estudar, hora para comer, hora para ajudar a mãe, né? Eu e meus irmãos, a gente limpava o próprio quarto, a gente cuidava da nossa roupa, do nosso armário. Então eu tive realmente uma criação diferenciada e que levando em consideração o que existe hoje também, né, Sebastião? Eu tive o privilégio de ter um pai que, apesar de a minha família não ter muito recurso financeiro, ele deu uma coisa importante para nós, que foi essa questão da educação. Quando nós vamos para dentro da empresa, hoje, é muito importante entender essa perspectiva de educação que as pessoas têm hoje, né? Não se encontra facilmente pessoas preparadas no mercado. As empresas hoje elas têm que ser responsáveis pela educação desses líderes. Então, ser um líder eu acredito que é uma questão muito mais de perfil, né? A questão da educação, a questão do perfil, mas as empresas, elas, de fato, qual que é o papel do líder? Formar pessoas, desenvolver pessoas. Então, se o seu perfil, né, carisma, comunicação, empatia, se você é uma pessoa de visão, se você é uma pessoa de estratégia, certamente você vai ter mais facilidade, né? Liderança é habilidade. Uhum. São habilidades pessoais, né? Mas se aprende também, né? Há muita técnica também nisso, né, Luísa? Com certeza se aprende. Agora, eu li uma frase sua muito interessante e eu queria te perguntar se isso é a base. A frase diz o seguinte: forme primeiro uma equipe para depois criar uma grande empresa, uma mega empresa, né? Mais ou menos isso, né? Mas a ideia é essa, né? De as pessoas é que formam a empresa, né? Não é a empresa enquanto instituição e tal, ela precisa de gente. É a base mesmo, é a partir das pessoas e principalmente da liderança que a gente constrói uma empresa com efetividade, com produtividade, com resultados? Não tenho dúvida disso. Uma das coisas que eu costumo falar para os meus alunos é abandonar um pouco o ego, sabe? Porque muitas vezes nós temos essa veia empreendedora, nós temos o capital e aí nós temos o talento para fazer alguma coisa diferente e aí nós abrimos uma empresa. Só que conforme vai passando o tempo, essa empresa ela vai depender, para o crescimento dela, ela vai precisar de mais pessoas. Então, como donos de empresa, nós precisamos entender que se você quer crescer exponencialmente, você precisa trazer pessoas preparadas do mercado e lembrar o seguinte: quanto mais preparado esse profissional, mais você vai ter que pagar para ele, né? Você trazendo a pessoa pronta para o seu negócio. Ou então, você vai trazer pessoas que não estão tão preparadas e você vai formar essas pessoas. Agora, empresa, né? Definição de empresa, um grupo de pessoas que trabalham pelo mesmo objetivo, né? Vai lá, você pode procurar isso em qualquer site, definição de empresa. É isso que eu acredito, é assim que eu trabalho. Então, quanto maior o nível de profissionalismo das pessoas, quanto mais pessoas dentro do seu quadrado, como especialistas na área, desenvolvendo trabalhos focados, melhor vai ser o seu resultado. Então, voltando aqui, quando eu falo com o dono da empresa, eu falo para ele: deixa o ego de lado, você sabe fazer muita coisa, mas se você quer crescer e se desenvolver, traga pessoas, principalmente, melhores que você. E a gente está assim no Brasil, Luísa? Que nível a gente está de profissionalização, ou de conhecimento, ou de consciência disso, da importância disso? As empresas no Brasil, de modo geral, você imagino
tenha uma demanda grande por consultoria, mas onde é que a gente mais peca e talvez mais acerta? E qual o nível que a gente está dessa eficiência? Bom, eu acredito que o Brasil precisa melhorar muito no que diz respeito à formação lá dentro das escolas, né? A faculdade, por exemplo, os nossos alunos, eles saem das faculdades, por exemplo, sendo dentista, sendo médico, sendo advogado, sendo engenheiro, mas ele não sabe gerir uma empresa, ele tem a parte técnica. As nossas faculdades, elas não ensinam os nossos profissionais a serem empreendedores, a abrirem a própria empresa, a vender, a fazer marketing, a cuidar de contabilidade, a cuidar de financeiro. Ah, mas isso não seria uma parte técnica? Eu não tenho dúvida que é uma parte técnica de talvez de uma outra área, mas eu acredito que toda a formação no Brasil deveria dar essa capacitação, a base pelo menos, para que nós pudéssemos sair da faculdade e abrirmos a nossa empresa também, ou se nós optarmos por entrar numa empresa, nós já termos o mínimo para que a gente pudesse ingressar no mercado de trabalho com essa percepção, com essa visão de negócio. Nós não temos, essa seria a primeira questão. A segunda questão é que o brasileiro para de estudar. Depois que nós fazemos a nossa faculdade, a gente entende que aquilo ali é a base do nosso negócio e a maioria não continua estudando. E eu não estou nem falando que nós temos que fazer pós-graduação, doutorado, mestrado, MBA, não se trata nem disso. Hoje eu acredito muito que quando você opta por fazer uma pós-graduação e um MBA, que vai durar ali mais 2 anos, ou você vai ficar 10 anos, isso tem que ser uma opção de carreira e uma coisa que pode ser realmente determinante para o teu crescimento na empresa onde você está ou para os planos que você tem como empresário empreendedor. Eu estou falando sobre os pequenos cursos, de você fazer mentorias, de você contratar consultores, de você estudar, fazer, por exemplo, existem pessoas que estão em cargos grandes que não sabem trabalhar com planilhas em Excel, não sabem fazer uma apresentação em PowerPoint, não sabem fechar um cartão de ponto, não sabem olhar um relatório financeiro. Então, vamos buscar esse tipo de formação, às vezes um curso de 1 semana, um curso de 15 dias, não sabem conversar com seus funcionários, não sabem recrutar, selecionar, não sabem dar feedback. Então, mais do que você tentar ficar fazendo um monte de faculdade, demorar 10, 15 anos para ter a capacidade técnica para fazer isso, nós hoje estamos vivendo um momento onde nós podemos ter esses pequenos cursos, 20 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias, e nos especializarmos num tempo muito mais curto e com muito mais habilidade. Então, a segunda coisa, o brasileiro não estuda. Isso é muito importante. E a terceira, que é também muito importante, a empresa não está capacitando. As empresas não investem nos colaboradores. Muitas vezes os empresários falam assim, nossa, mas eu vou preparar o meu funcionário e ele vai embora. O tempo de vida do meu funcionário, por exemplo, aqui na minha empresa é de 2 anos, 3 anos. Então eu vou capacitar essa pessoa, esse profissional, e quando eu terminar de capacitar, está dando ali o prazo máximo que ele fica na minha empresa, ele vai embora, aí eu preparei ele para o mercado e ele foi para o meu concorrente. Então, existem muitos especialistas que falam assim, então é melhor eu preparar o meu funcionário para ele estar preparado dentro da minha empresa, depois de 3 anos ele ir embora, do que ele ficar 3 anos dentro da minha empresa sem preparo algum. Então vamos preparar as pessoas, vamos ajudar, vamos financeiramente, inclusive, trazendo pessoas para dentro da sua empresa para ajudar esses profissionais a se desenvolverem. Se nós ficarmos esperando a proatividade dos nossos colaboradores de se desenvolverem, nós vamos ter um percentual muito pequeno de pessoas com esse perfil dentro das empresas no Brasil. Muito interessante, até porque é importante pensar que o colaborador bem preparado e também talvez bem satisfeito, feliz com o que está fazendo, é pouco provável que ele vá procurar outra empresa. É uma retenção, eu não gosto muito do termo, mas é uma retenção automática, orgânica, aí, Luiz? E isso gera produtividade, isso gera resultados, Olha, Sebastião, tem muitas pesquisas que falam o seguinte, quando a gente pergunta para os funcionários, o que faz você ficar na empresa? Quando você analisa pesquisas do tipo, as empresas que as pessoas são mais felizes, as empresas que os funcionários amam trabalhar, quando a gente vai olhar dentro do negócio,
não está relacionado a salário, né? Não está relacionado a benefício. Isso vai ficar ali em quarto, quinto lugar, em 10 opções do porquê que eu trabalho nessa empresa. Os primeiros são capacidade de desenvolvimento, aprendizado contínuo, desafio. Eu sou constantemente desafiada a melhorar o meu trabalho. Eu tenho reconhecimento e valorização. E reconhecimento e valorização, voltando, né? Lá embaixo eu vou eleger ali salário, benefícios, eu ganho muito bem. Ou seja, é um engano achar que você, como empresário, você tem que pagar muito bem para engajar o seu time e fazer com que eles permaneçam muito mais tempo dentro da empresa. Se você der a capacidade do seu time de se desenvolver profissionalmente, né? Desenvolver as habilidades das pessoas. E aí, quando eu falo de habilidades, Sebastião, eu falo, por exemplo, imagine que você tem um time comercial ali na sua empresa, mas você traz um especialista para dentro da tua empresa, ou então você paga um curso online para que todos os seus colaboradores possam assistir esse curso, por exemplo, de gestão financeira da sua casa. Como você investir o seu dinheiro, como você aprender a poupar o seu dinheiro. Então, tem muitas coisas que a gente pode ajudar as pessoas, porque não só na parte técnica, mas desenvolver também a parte humana dos colaboradores. Isso vai fazer com que as pessoas queiram permanecer na sua empresa e queiram se desenvolver cada vez mais. Criar esse senso de competitividade, desenvolvimento é muito importante. Ótimo, uma competitividade saudável, né, Luísa? Vamos fazer um intervalo rapidinho, continuamos já nessa conversa que está muito interessante, mas a gente volta daqui a pouquinho, tá bom, Luísa? Você também, aguarde, fique com a gente, Rumo Certo volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo. Nós estamos falando hoje sobre formação de liderança, entre outros temas também que envolvem a gestão aí da sua empresa. E aqui comigo para essa conversa, Luísa Castanho, que é considerada uma referência, uma autoridade quando se fala em marketing de diferenciação. Luísa, vamos continuar nessa conversa. A gente falava ali da importância de valorização do capital humano, né? Do quanto isso dá resultado aí para a empresa, é produtivo também, né? E eu te pergunto, Luísa, se essa é uma tendência, porque essa nova geração de profissionais também estão muito antenados nessa linha, né? De fazerem ali dentro da empresa de forma feliz, né? Ninguém está mais tão preocupado em formar uma carreira, né? Mas isso eu pergunto, é uma questão geracional também? Esses novos profissionais estão ainda mais antenados com isso e com isso os empreendedores têm que seguir nessa mesma linha também? É uma tendência, veio para ficar, é por aí mesmo também, Luísa? A gente está lidando aí com novos costumes? Com certeza, né? Existem pesquisas que falam que essa nossa geração, né, nossos filhos, eles vão trocar de profissão no decorrer da sua vida até 11 vezes. É claro que isso tem muito de, né, olha, a gente entende que é dessa forma, mas quando eu olho para a minha própria experiência, eu trabalhei no varejo de alimentos, né, trabalhei no varejo de material de construção, migrei do mercado de varejo para o mercado de serviços, hoje trabalho com academias, abri empresa de consultoria, abri congresso. Então, o mundo está mudando numa velocidade tão grande que se você faz somente o que você faz uma vida inteira, eu acredito que você está perdendo muitas oportunidades. Hoje, não existe mais aquela coisa de eu entrei como operadora de caixa, eu quero virar diretora-geral, presidente da empresa. Talvez quem esteja me ouvindo quer falar, não é bem assim, eu gostaria. Na verdade, o que eu acredito é que hoje o profissional que tem somente um negócio, só tem uma profissão, só tem um trabalho, provavelmente ele está perdendo dinheiro. Então, quando a gente fala de mudar de profissão várias vezes, eu acredito que você pode ser um empresário numa área, por exemplo, de serviços, você pode ser um professor, você pode ser um mentor, você pode ser investidor de outros negócios,
E aí, quando você coloca isso tudo no papel, você vê que você está lidando com vários tipos de negócios, em vários setores, fazendo várias coisas ao mesmo tempo e ganhando mais de uma renda. É nisso que eu acredito. E você fica mais disponível e mais apto para outras oportunidades também, né? Mas é que tinha aquela máxima mesmo, poxa, ficou 40 anos numa empresa, é um mérito isso. Era, né? Pode ser que sim, não é mais talvez, né? Quanto mais você pular daqui e dali, que às vezes é questionável, nossa, essa pessoa, esse profissional não para em empresa nenhuma, que bom que ele não para em empresa nenhuma. E voltando até àquela questão que você disse, que muitos empreendedores ainda preocupados, eu vou investir nesse profissional, vou formar esse líder e depois ele vai para outra empresa. Ótimo, se ele vai para outra empresa, ele pode voltar para a sua também, né? Tem que pensar nisso, que a gente está nesse ciclo também, nada é estagnado também, né, Luísa? Com certeza. E assim, nós temos algumas coisas importantes nessa sua fala. Nós precisamos entender que experimentar outros setores é muito importante para o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Quando a gente perde um colaborador, nós precisamos analisar o seguinte: eu perdi esse colaborador porque ele não estava performando, ok, né? Uma parte disso pode ser culpa da empresa, pode ser culpa do líder, mas pode ser simplesmente uma questão de falta de adaptação desse profissional ou falta realmente de engajamento dele com o próprio trabalho. Não está entregando, tchau para você. Né? Eu costumo falar que a gente tem que contratar muito rápido, desligar mais rápido ainda quando a pessoa não está performando. E olhar para esse profissional e ver que ele saiu da sua empresa porque ele deu um salto, porque ele foi para uma empresa numa função melhor, ganhando mais, ou porque ele decidiu. Às vezes, Sebastião, o profissional ele dá um passo para trás, ele vai ganhar menos, ele vai para uma função menos importante para se especializar. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu saí de uma diretoria geral para uma gerência geral no mercado fitness para poder aprender como funcionava esse mercado até chegar no patamar onde hoje eu estou acima de gestores e diretores de empresa prestando consultoria para essas pessoas. Mas muitas vezes o profissional dá um passo para trás. Quando a gente começa a observar que os nossos colaboradores estão indo embora para outras oportunidades melhores, a gente precisa se questionar. Por que esse profissional está indo embora? Será que não é porque eu estou deixando de dar a oportunidade dentro da minha empresa dele crescer? Será que não é porque eu estou deixando de criar cargos, dando autonomia, e até mesmo a minha empresa está estagnada e esse colaborador olha para a minha marca e fala, nossa, mas aqui eu não tenho mais para onde crescer, e aí eu vou para outra empresa que pode me dar essa capacidade? Então, não tem mais hoje como a gente segurar bons profissionais. Não tem. Se o seu colaborador está acima da média e a sua empresa não está acima da média, não tenha dúvida, você vai perdê-lo. Essa rotatividade, ela pode ser um sintoma de que algo está errado também, né? Pode ser interessante, porque, enfim, o profissional vai buscar, mas acende uma luzinha lá amarela para a gente começar a pensar enquanto empreendedor, se não é hora de eu repensar, né? Mas, Luísa, queria voltar numa outra questão. A gente falou lá sobre mudança de costumes, de geração, e o consumidor também mudou muito seus costumes, e a gente tem falado muito na importância hoje do posicionamento de marca, né? De quanto isso é importante para o consumidor, ele dá mais valor a isso, talvez até mais do que o produto em si, né? Às vezes eu volto num lugar, num restaurante, numa loja, porque eu tenho confiança naquela marca me passa credibilidade. O quanto é importante para esse posicionamento da liderança bem formada, da liderança bem engajada com o processo. É fundamental isso também, né, Luísa? Que esse profissional, essa liderança, além de coordenar talvez uma equipe, mas que ela esteja em sintonia com esse posicionamento de marca, né? Posicionamento de marca hoje é receita, né, Luísa? Com certeza. Sebastião, tem uma pesquisa que, né, uma pesquisa, né? As pesquisas falam que no Brasil, no que diz respeito à coragem de empreender, o Brasil é o quinto em quase 200 países pesquisados. Mas quando a gente fala de inovação, de abrir um negócio diferente, o Brasil, só 12% dos empreendedores abrem alguma coisa realmente diferenciada, que vai posicionar essa marca de uma forma diferente, e todo posicionamento diferenciado gera uma coisa muito importante para o empresário, que é dinheiro, né? Mais lucro, um público que olha para o teu projeto e fala, nossa, eu quero ver como isso funciona, eu quero consumir. Então, a competitividade é muito menor nesse segmento.
Então, hoje o que nós temos são poucas empresas no Brasil fazendo um trabalho diferenciado, e isso acontece porque nós temos poucos líderes com essa mentalidade, com esse conhecimento e com essa capacidade, com essa visão de olhar para o negócio e entender que nós podemos ganhar muito mais dinheiro diferenciando a nossa marca. Então, quando a gente olha para o nosso negócio e fala assim, bom, o que eu vendo? E deixa eu olhar aqui no mercado e descubro que tem centenas, milhares de empresas que fazem absolutamente a mesma coisa, não tenha dúvida, isso acontece porque hoje tanto a sua marca, o seu produto, o seu serviço são genéricos, como os líderes da sua empresa, eu também os considero genéricos. Então, se você quer construir um projeto novo, diferenciado, sair da guerra de preço, ter uma marca reconhecida como uma marca inovadora, que faz algo diferente, você vai precisar ter na sua equipe pessoas que são, os níveis aqui de profissionais. Nós temos ali na base os genéricos, que representam quase 80% dos profissionais em qualquer área. Depois nós vamos para o nível especialista. Depois nós vamos para o generalista, que é um profissional que ele abrange mais de uma área como especialidade, e aí ele atinge um público, atinge uma capacidade técnica muito maior. E depois nós temos mais três níveis, que é autoridade, celebridade e mito, que aí a gente vai falar de 5% dos profissionais. Luísa, nossa, conversaria com você por muito mais tempo aqui, tem muita informação, quero lhe convidar para voltar uma outra vez aí, para a gente esticar ainda mais essa conversa, viu? Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco, Luísa. Obrigada, muito obrigada a todos, uma semana produtiva aí para vocês e fiquem todos com Deus. Obrigada. Para todos. Um abraço, fique com Deus você também. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora também. Rumo Certo volta amanhã. Um abraço grande e até mais.